Perfeito! Vamos então começar nossa jornada por Pregação de Timothy Keller, um livro que é um verdadeiro guia sobre como transmitir o Evangelho de forma clara, cativante e fiel às Escrituras. A seguir, irei desvendar o conteúdo de uma maneira que vá além do comum, com detalhes para tornar a aplicação prática de seus ensinamentos ainda mais eficaz. Desvendando o livro, imagine que a pregação é como uma ponte entre o vasto oceano da verdade bíblica e a ilha concreta da vida cotidiana. Timothy Keller, ao longo deste livro, é o arquiteto que nos ensina a construir pontes robustas e acessíveis, usando materiais sólidos, a palavra de Deus, para que as pessoas possam atravessar, não apenas para entender, mas para serem transformadas. No fundo, o autor defende que a pregação eficaz não é sobre oratória espetacular, mas sobre a capacidade de conectar a mensagem bíblica com a realidade do ouvinte. A pregação, quando bem feita, deve ser uma exposição clara do Evangelho, que atravessa as barreiras de tempo e contexto e chega ao coração da pessoa com poder transformador. Para Keller, um pregador deve não só explicar o texto, mas também apontar como ele se aplica à vida humana, tocando nas profundezas da condição humana e trazendo luz à resposta divina. A arte de pregar, segundo Keller, é uma combinação de contexto cultural, exegese bíblica precisa e uma comunicação emocionalmente inteligente. Ao longo de sua obra, ele nos leva a refletir sobre como o pregador pode ser fiel ao texto e, ao mesmo tempo, ser relevante para o ouvinte, abordando questões como a moralidade, o sofrimento, o pecado e a graça de Deus. A essência, 80-20. Agora vamos focar nos 20% do conteúdo que vão gerar 80% do impacto na compreensão do livro e na prática de sua pregação. 1. Pregação como revelação, não performance. Keller argumenta que a pregação deve ser vista como uma revelação do que Deus está dizendo, não como uma performance humana. O pregador não está ali para entreter ou impressionar, mas para transmitir a mensagem divina de forma fiel. A principal função do pregador é comunicar as Escrituras de tal maneira que elas revelem o coração de Deus, e não simplesmente apresentar uma fala eloquente. Isso implica uma postura humilde do pregador, que entende que é um canal, não a fonte da verdade. A pregação precisa ser centrada na palavra, sempre com o propósito de apontar para o Evangelho de forma clara e cativante. 2. A conexão entre texto e vida. Para Keller, a pregação não é apenas uma análise acadêmica do texto bíblico, mas deve sempre relacionar-se com a vida real das pessoas. Em vez de ser um discurso teológico frio ou uma dissertação sobre doutrinas abstratas, a pregação precisa abordar questões humanas universais como o sofrimento, a tentação, a moralidade e o desejo. Por sentido, o pregador deve mostrar como o Evangelho oferece uma solução, transformando a vida das pessoas. Essa conexão direta entre o texto e as situações cotidianas é o que torna a pregação relevante. 3. A aplicação do Evangelho ao coração. Uma das grandes ênfases do livro é como a pregação deve impactar o coração, e não apenas a mente. Keller acredita que o pregador deve aplicar o Evangelho de forma que ele desafie, console e transforme as emoções e motivações dos ouvintes. A pregação não deve ser apenas uma explicação racional do que é o Evangelho, mas uma chamada para que os ouvintes vejam o Evangelho como algo que se aplica às suas vidas diárias. A pregação eficaz leva as pessoas a uma experiência emocional e espiritual genuína com Deus. 4. A pregação como ato de graça. Keller enfatiza que a pregação é um ato de graça tanto para o pregador quanto para o ouvinte. O pregador precisa entender que, por mais preparado que esteja, ele depende da graça de Deus para que a mensagem seja eficaz. O ouvinte, por sua vez, deve estar disposto a receber essa mensagem de graça, reconhecendo que o Evangelho não é algo que se conquista por mérito, mas algo que é dado gratuitamente. A pregação, portanto, deve ser um convite para entrar nesse fluxo de graça que transforma. O plano de ação. Agora, vamos construir um plano de ação baseado nos conceitos-chave de Keller, que você pode aplicar tanto em sua vida pessoal quanto ao pregar. 1. Cultivar uma perspectiva de serviço na pregação. A primeira etapa é adotar uma mentalidade de serviço, ao invés de performance. Antes de pregar, procure entender a condição espiritual e emocional do seu público. Faça um estudo sobre as questões e dificuldades que as pessoas ao seu redor enfrentam, e como o Evangelho oferece uma solução.
Em cada mensagem que você prepara, lembre-se de que sua missão não é impressionar, mas comunicar uma revelação do Evangelho que transforma vidas. 2. Conectar a palavra com a vida real quando preparar uma mensagem. Procure sempre conectar o texto bíblico à realidade cotidiana. Pergunte a si mesmo: como essa verdade bíblica se aplica aos desafios, aos dilemas e aos anseios da vida moderna? Seja o sofrimento, a busca por sentido ou as lutas internas de pecado, é essencial que o pregador ajude seu público a enxergar como as Escrituras se aplicam às suas circunstâncias. 3. Aplicar o Evangelho profundamente em cada pregação. Além de explicar o texto, vá além e faça uma aplicação profunda. Desafie as motivações internas dos ouvintes. Pergunte-se: como essa mensagem do Evangelho pode penetrar o coração das pessoas? Como ela pode mover suas emoções e mudar suas atitudes? Lembre-se que a pregação eficaz deve tocar tanto a mente quanto o coração. 4. Depender da graça ao se preparar para pregar. Tenha sempre em mente que, independentemente do quão bem você se prepara, o poder da pregação vem de Deus. Esteja disposto a depender completamente da graça divina para que sua pregação atinja o coração das pessoas. Ore por sabedoria, discernimento e humildade, reconhecendo que é Deus quem traz a transformação, não o pregador. O plano de estudos agora, com 30 minutos diários para leitura e uma meta de 15 dias para concluir o livro, podemos montar um plano de estudos eficiente. Suponhamos que pregação tenha cerca de 300 páginas. Plano de leitura, total de páginas, 300 tempo disponível, 30 minutos diários meta de conclusão, 15 dias plano diário, 1. Leitura diária, 300 páginas divisão 15 dias igual a 20 páginas por dia. 2. Estratégia de leitura. Dedique os primeiros 10-15 minutos para a leitura, tente os 15 minutos restantes para refletir sobre o conteúdo lido. Faça anotações sobre os principais pontos abordados e pense em como esses conceitos podem ser aplicados em sua própria vida ou no contexto de pregação. Ponto cego: antes de aplicar esses ensinamentos, é importante que você tenha em mente alguns pontos cegos que podem surgir. A complexidade do Evangelho. Ao tentar tornar o Evangelho relevante, não perca de vista a simplicidade fundamental da mensagem cristã. Em tentar conectar o texto à vida real, o risco é de complexificar demais a mensagem. Lembre-se de que, no final, a essência do Evangelho é simples e clara. Equilibrar emocional e racional. Enquanto a pregação deve tocar o coração, não a ponto de manipular as emoções de forma superficial. É essencial manter um equilíbrio entre a aplicação emocional e a sólida base bíblica. O desafio é não cair no erro de pregar apenas para gerar uma reação emocional momentânea, mas para provocar uma mudança verdadeira e duradoura. Dependência de Deus. A tentação de confiar em habilidades pessoais de oratória pode ser grande. Lembre-se de que, ao pregar, é Deus quem faz a obra em nossos corações. Não deixe que a confiança nas suas habilidades diminua sua dependência da graça divina. Conhecimentos conectados. Para aprofundar ainda mais no estudo da pregação e no desenvolvimento de habilidades de comunicação bíblica, recomendo as seguintes leituras: A Arte de Pregar por John Stott, uma obra complementar que também aborda o tema da pregação, com foco na clareza e fidelidade ao texto bíblico. A Pregação Expositiva de John MacArthur, um livro mais técnico sobre pregação expositiva, que complementa os ensinamentos de Keller com uma abordagem prática e detalhada. Transformando a Visão do Mundo, de Timothy Keller, uma outra obra de Keller que ajuda a entender como aplicar a cosmovisão cristã em diferentes contextos de vida e pregação. Você gostaria de explorar algum desses livros ou deseja aprofundar algum aspecto específico da pregação?